Ele vai ao vivo lá para o Rio de Janeiro para ouvir o Rodrigo Viga, aliado do presidente Lula. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, negocia apoio para a reeleição também entre os bolsonaristas. Afinal de contas, apoio não se nega, é uma máxima de muitos políticos. O problema, ou nem tanto assim, é equilibrar os pratos, não é, Rodrigo Viga? Bom dia, meu amigo. Uma político é habilidoso, é experiente nessa história de equilibrismo, né, meu caro Colombo? Em equilibrar pratos. Bom dia para você, para a Soraya, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Isso mesmo, de olho na eleição de outubro, em que pode se eleger pela 4ª vez prefeito do Rio de Janeiro, mas já vislumbrando lá na frente de 2026 uma eventual candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes está tentando ampliar a sua base, que hoje já tem apoios anunciados de PSB, de PDT e do próprio Partido dos Trabalhadores, esse último tentando emplacar o vice ou a vice na chapa de Eduardo Paes. O que é o Eduardo Paes? Ele quer ampliar esse menu, esse cardápio de partidos ao seu lado. Já trouxe um relativamente ligado ao campo da direita, que é o partido ligado ao prefeito de Belfor Roxo, o Vaguinho, mas ainda quer muito mais. Quer União Brasil, quer ainda o PP e pensa também em trazer outras siglas como o MDB. São legendas que aqui no Rio de Janeiro hoje são muito identificadas com o campo da direita, com o chamado bolsonarismo. Qual é o grande receio, qual é o grande temor do Eduardo Paes nas eleições desse ano do mês de outubro? É a nacionalização dessa corrida municipal. Quando ele fala em nacionalização, de um lado ele, de outro lado Alexandre Ramagem, candidato prévio, pré-candidato do PL, que tem o apoio de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. E por que o Eduardo Paes ele é um tanto quanto receoso com relação a essa possibilidade de nacionalização da eleição municipal na cidade do Rio de Janeiro? Porque lá atrás, em 2022, na eleição presidencial, tanto na capital quanto no estado do Rio de Janeiro, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, venceu, ou seja, teve mais votos do que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Eduardo Paes, se por um lado está muito confiante na sua candidatura e na sua 4ª reeleição, na sua 4ª eleição para comandar a cidade do Rio de Janeiro, existe essa preocupação da nacionalização, uma vez que ele quer, de qualquer forma, de qualquer maneira, evitar que a disputa, eventualmente, entre ele e Ramagem seja, na verdade, por trás, tenha como pano de fundo a disputa entre o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse é o grande medo. Esse é o grande receio do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Agora há pouco, só quebrando o protocolo, viu, Colombo? A gente está falando sobre terrorismo, ataque do Irã a Israel, contra-ofensiva. Nesse momento, aqui no Cristo Redentor, policiais da CORE, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, estão fazendo um simulado, uma simulação já vislumbrando a reunião do G20 em novembro desse ano de 2024. Mais detalhes ao longo da programação da Jovem Pan. Está todo mundo olhando para frente e bem lá para frente para o segundo semestre, viu, Colombo? É isso aí, é importante se planejar sem esquecer do que acontece hoje, né? Senão a gente morre de ansiedade. Deixa eu conversar um pouquinho com o Vilela e com a Amanda. Essa preocupação manifestada pelo Viga, do prefeito do Rio, com a eventual nacionalização da eleição no Rio, é a mesma preocupação que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem. Ou seja, ele quer discutir o asfaltamento da rua, ele quer discutir o combate à dengue, ele quer discutir educação, ele quer discutir saúde e deixar essa questão Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, mais ideológico para último plano, se for possível. Já não é o que pretende o candidato Boulos em São Paulo, que a todo instante se refere ao adversário como bolsonarista, etc. e tal. E no Rio, pelo que o Rodrigo Viga disse, a mesma coisa. O prefeito Eduardo Paes quer discutir a gestão. E o principal adversário até agora, Alexandre Ramagem, quer mostrar o Bolsonaro, quer falar sobre segurança pública, quer nacionalizar o debate. Alguma razão para que os prefeitos no cargo queiram discutir as suas cidades e os opositores queiram discutir ideologia, Lula, Bolsonaro, Amanda? Eles querem mostrar, eles têm uma agenda de entregas para fazer, né, Colombo? Acho que para eles fica mais fácil tentar mostrar, tentar colocar a máquina pública, usar a máquina pública a seu favor, para mostrar o que eles fizeram nesses últimos 4 anos. Isso
vale tanto para Eduardo Paes no Rio de Janeiro como para Ricardo Nunes aqui. Agora, há questões locais também, há questões que são características de cada um deles. Por exemplo, aqui, Ricardo Nunes, ele tem um problema com um apoio muito explícito e contundente de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo nas eleições de 2022. Então, é aquele apoio, mas um apoio mais moderado, um apoio que guarda certa distância, mas que, por outro lado, tem sido fundamental para o prefeito também atrair essa base aliada, os eleitores mais cativos do bolsonarismo, que, embora não sejam maioria na cidade de São Paulo, obviamente, são em número importante. Já no Rio de Janeiro, para Eduardo Paes, por exemplo, ele tem muita dificuldade em ceder a sua vaga de vice para o PT, ele não quer fazer isso. Tanto quando a gente teve a filiação Daniele Franco, né, a ministra do governo Lula, ao PT, por exemplo, havia a perspectiva de que ela pudesse ser vice do Eduardo Paes, mas já naquele evento o Lula jogou um balde de água fria sobre essas pretensões. Ele disse: a Aniele vai continuar ministra do meu governo até 2026 e só a partir dali ela poderá disputar algum cargo eletivo. Eduardo Paes quer que seja o Pedro Paulo, que é um aliado muito próximo, de sua extrema confiança, que poderia até ter migrado para a União Brasil, na tentativa de fazer um aceno àquele partido, mas fechou-se a janela partidária e ele continuou no PSD. Mas o Eduardo Paes, ele quer passar essa... E no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes sofre um movimento inverso. É a base eleitoral, o berço eleitoral, o berço político de Jair Bolsonaro, e ele obteve vitória nas eleições de 2022. Então, claro que Eduardo Paes quer contar com o apoio de Lula, é um apoio importante, mas, ao mesmo tempo, ele quer mostrar que ele tem a frente mais ampla possível. Ele ainda tenta atrair para sua chapa, para sua aliança, partidos como União Brasil, como PP, partidos de centro-direita, para que eles não integrem, por exemplo, a chapa opositora de Alexandre Ramagem, que será o candidato de Jair Bolsonaro. Exatamente. Eduardo Paes, além de tudo, ele tem uma força eleitoral muito significativa no Rio de Janeiro. Todas as pesquisas de opinião colocam seu nome bem à frente dos demais competidores. Então, nesse sentido, não há justificativa, não há interesse para que ele eventualmente venha abraçar um dos dois lados da polarização política que se tem visto no Brasil hoje em dia. Eduardo Paes, ele é muito mais forte, deixando à direita Ramagem, à esquerda Tarcísio, que é deputado federal, que é o pré-candidato pelo PSOL, e ficando no meio do caminho, onde, com o seu eleitorado, com o seu trabalho à frente da prefeitura, por mais de uma oportunidade, ele vem conseguindo manter esse destaque. E aí, com certeza, o quanto ele puder desinflar a força dos seus adversários, até visando eventualmente ganhar no primeiro turno, para ele é importante. E, nesse sentido, existe um projeto político de Eduardo Paes, que é o governo do estado daqui a 2 anos. E, para isso, eu não tenho dúvida, ele não cederá a vaga de vice, deixará um aliado para que, eventualmente, ele saindo do cargo, possa continuar politicamente no comando da cidade do Rio de Janeiro.